Não, eu queria, eu queria pedir o nosso dossiê Causa Operária. Você falou que tem uma matéria sua no dossiê, Zé Álvaro? Eu fiz há cerca de uns 20 dias, mais ou menos, É. 15, 20 dias, uma matéria exatamente sobre essa questão do Banco Central Independente. Ah, então, você porque eu tô com o dossiê aqui, ó. Eu não sei se é dessa edição. Depois eu tenho que olhar. Acabou de sair. Primeiro, ah, É, eu, eu não sei se saiu, eu não vi, eu talvez. confesso que eu não tive acesso até Aham. agora a esse material, tem que dar um jeito nisso, que é super importante. Mas aí a gente. A questão do Banco Central Independente é muito importante, né? Porque é como você falou, né? O Lula denunciou e falou: quando acabar o mandato do cara, do Campos Neto, a gente vai ver aí se o Banco Central é independente, vamos ver se realmente é uma política boa, né? E a gente sabe que, na verdade, não é, né? O Lula coloca de uma forma mais política, né? Mas você não gostaria de comentar Claro, essa claro, questão? Ó, você está aqui. claro. Antes disso, É, Francisco, só que eu queria usar um minuto para fazer um comentário sobre sim, um aspecto muito importante que o Márcio levantou na fala anterior dele, não sobre o momento abutre, mas na fala anterior, que é a questão do salário mínimo, né? Porque se existe alguma ação importante nesse começo de governo Lula, onde ele está cercado de tubarões por todos os lados, né? E tendo o apoio apenas da população que ele precisa mobilizar, dos trabalhadores, mas se existe uma pauta importante nessa estratégia, nessa necessidade, é a questão do salário mínimo, né? Essa, de fato, assim, do ponto de vista imediato, deveria ser a pauta a ser atacada, né? A gente sabe que isso está, obviamente, no cálculo do Lula, principalmente, né? Que é um cara que está tendo uma posição muito boa, geralmente à esquerda do seu governo. Essa é uma questão fundamental em função do alcance que o salário mínimo tem no Brasil. Não é brincadeira, né? Milhões de pessoas recebem o salário mínimo na economia formal e informal. As empregadas domésticas, todas, por exemplo, todas têm a sua referência no salário mínimo. Mesmo a economia informal, o salário mínimo acaba sendo um sinalizador, um balizador da economia informal, né? E o Diese, inclusive, vocês devem conhecer. Eu sei que o PCO, inclusive, tem um cálculo semelhante, mas o cálculo do Diese tem uma série histórica muito longa. O Diese tem o salário mínimo necessário para uma família de 4 pessoas, formada pelo casal e 2 filhos pequenos. Eu não vi o dado que foi divulgado ontem. Ontem foi divulgada a cesta básica relativa ao mês de janeiro, e aí esse dado é atualizado. Mas em dezembro, esse salário mínimo necessário estava em R$ 6.300. Necessário, e é salário mínimo, ou seja, é o mínimo suficiente para uma família tentar pagar aluguel, se alimentar, se deslocar, etc. São aquelas necessidades básicas que estão previstas desde a Constituição de 1946 e que nunca foi cumprida pelo salário mínimo. Então, o que o Diese faz é fazer esse cálculo todo santo mês, atualiza todo santo mês, no sentido de denunciar e de mostrar a necessidade de mexer nisso. E é evidente que uma das medidas, que eu acho que seria uma medida revolucionária, é dar um aumento significativo para o salário mínimo em maio, né? Digamos assim, daí tem todo o simbolismo do mês do trabalhador, seria um gol de placa do Lula, mas que o colocaria imediatamente e definitivamente em rota de colisão com os golpistas. Não vamos ser ingênuos, porque o suposto apoio de segmentos da burguesia ao Lula nas eleições do ano passado, esse suposto apoio seria com a condição de que o Lula fosse um eunuco em termos políticos, ou seja, que ele não cumprisse minimamente aquilo que é o centro do seu projeto, né, ao que tudo indica, que é melhorar a vida da população. Então, enquanto o Lula estiver fazendo a política do Paulo Guedes, não tem problema. Né? Ele vai aparecer no Fantástico, a esposa dele vai aparecer no Fantástico, né? Ele vai ser muito prestigiado aí. Mas se a gente pegar os jornalões agora,
né? Agora é só ataque, né? Eles E abriram pressão. a caixa de ferramentas. É. E aí eu peço mais um minuto só para falar sobre o tema que tu perguntou, que eu Claro, não, lógico. acabei dando uma de brisola, né?